Minha meia-irmã me acusou falsamente porque eu me recusei a conseguir maconha para a festa dela. Isso aconteceu alguns anos atrás. Hoje estou na casa dos 30, mas naquela época eu tinha 22 anos. Minha meia-irmã tinha 18 e era filha de ouro da minha mãe. Meu pai, felizmente, sempre teve a cabeça no lugar e sempre chamava minha meia-irmã atenção pelas besteiras dela, mas a interferência da minha mãe sempre fazia com que minha meia-irmã saísse ilesa de qualquer jeito. A questão de ter uma meia-irmã tratada como realeza enquanto você só está ali existindo mexe com a sua cabeça. Crescendo, minha mãe se casou novamente quando eu tinha 10 anos, e desde o primeiro dia, ficou bem óbvio que a filha dela do primeiro casamento não podia fazer nada errado. Todo jantar em família, todo feriado, todo pequeno inconveniente, de alguma forma virava sobre como minha meia-irmã era incrível ou como as coisas eram difíceis para ela. Enquanto isso, eu só era esperado existir em silêncio no fundo. A diferença de tratamento nem era sutil. Por exemplo, minha meia-irmã era castigada por sair escondida depois do toque de recolher, mas o castigo durava talvez 2 dias antes de minha mãe ceder e dizer que ela tinha aprendido a lição. Eu fui castigado uma vez por chegar 10 minutos atrasado em casa depois de sair da casa de um amigo e isso virou 2 semanas sem telefone, sem computador, sem nada. Festas de aniversário eram outra coisa. O aniversário de 16 anos da minha meia-irmã foi um evento completo com DJ, comida servida por buffet e cerca de 50 amigos dela. O meu aniversário de 16 anos foi pizza com meu pai e a namorada dele na época, que mais tarde se tornaria minha madrasta. Não me entenda mal, eu agradecia o que meu pai fazia, mas o contraste era impossível de ignorar. As conquistas escolares recebiam o mesmo tratamento. Minha meia-irmã entrou para o quadro de honra em um semestre e minha mãe fez um grande jantar de comemoração e comprou um notebook novo para ela, tudo completo. Eu entrei para o quadro de honra em todos os semestres por 3 anos seguidos e o máximo que recebi foi um bom trabalho dito de passagem. Depois de um tempo você simplesmente para de tentar competir. Qual é o sentido quando o jogo é manipulado desde o começo? Meu pai via isso claramente, às vezes me chamava de lado e dizia que eu estava indo bem, que não devia deixar o favoritismo me afetar. Mas quando você é criança e vê sua meia-irmã ganhar um carro no aniversário de 16 anos enquanto você ganha apenas um cartão com $20 dentro, essas palavras não têm o mesmo impacto. Aprendi cedo a apenas baixar a cabeça e contar os dias até poder me mudar. A pior parte era ver minha meia-irmã se transformar em uma pessoa arrogante, que realmente acreditava que o mundo devia algo a ela. Ela fazia birras quando não conseguia o que queria, se fazia de vítima quando alguém a confrontava e manipulava minha mãe para parecer frágil, alguém que precisava de proteção constante, e minha mãe caía nisso todas as vezes. Quando eu tinha 22 anos já morava em meu próprio apartamento, a cerca de 30 minutos da casa dos meus pais, nada sofisticado, apenas um apartamento de um quarto, com vaga de estacionamento e algumas câmeras de segurança decentes monitorando o local. Eu trabalhava em tempo integral, pagava minhas próprias contas e vivia minha vida. Minha meia-irmã, enquanto isso, ainda morava em casa, ainda tinha tudo entregue de bandeja e ainda estava convencida de que o mundo lhe devia algo. Então foi isso que aconteceu. Meus pais decidiram tirar férias para esquiar em Aspen e deixaram minha meia-irmã tomando conta da casa. Eles disseram a ela que não podia ver festas, literalmente a única regra era não dar uma festa enquanto eles estivessem fora. Simples o suficiente, certo? Errado. Nem 24 horas depois de eles saírem, minha meia-irmã começou a enviar convites para o que ela chamava de a festa do ano. Eu ainda não tinha visto essa postagem porque, sinceramente, eu tinha minha própria vida acontecendo, mas então meu telefone tocou, era ela. Ei, preciso de um favor, ela disse sem nem se dar ao trabalho de cumprimentar. Eu já deveria ter sabido ali que nada de bom vinha quando ela pedia favores. O que foi? Perguntei, já arrependido de ter atendido. Vou receber algumas pessoas hoje à noite e preciso que você pegue uma coisa para mim. Pegar o quê? Maconha, tipo suficiente para a festa. Você tem mais de 21 anos, pode comprar legalmente. Eu até ri, não porque fosse engraçado, mas porque não conseguia acreditar na audácia. Você quer que eu compre maconha para a sua festa? Sim, óbvio. Eu já falei para todo mundo que teria. Você só precisa ir a uma dessas dispensárias e pegar um pouco. Eu te pago depois. Houve silêncio do outro lado, como se ela realmente não conseguisse processar que eu tinha dito não. Como assim não? Eu quero dizer não. Eu não vou comprar maconha para uma festa cheia de gente de 18 anos. Isso é ilegal. Você sabe que isso é ilegal, né? Não é ilegal se você comprar legalmente e só der para a gente. Eu esfreguei as têmporas. Isso é exatamente o que torna ilegal. Fornecer para menores é crime grave. Meu Deus, você está sendo tão dramático. É só uma festa, todo mundo faz isso. Todo mundo não faz, e eu também não vou fazer. Ela mudou de tática, começou a fazer aquela voz manhosa. Por favor, eu já prometi para as pessoas. Não posso voltar atrás agora. Os convites estão por todas as redes sociais.
Se eu não tiver nada, vou parecer idiota. Então você vai parecer idiota. Deveria ter pensado nisso antes de prometer algo que não podia cumprir. Você é um idiota. Você vai mesmo arruinar minha vida por causa disso? Eu não estou arruinando sua vida. Só não vou cometer um crime grave para deixar sua festa mais legal. Foi aí que ela realmente perdeu o controle. Começou a gritar dizendo que eu nunca ajudava, que eu sempre tentava fazê-la parecer mal, que eu tinha ciúmes porque nossa mãe a amava mais, os mesmos sucessos de sempre. Deixei ela gritar por uns 30 segundos antes de desligar e bloquear o número dela, só por garantia, porque eu não precisava dessa energia na minha vida. Achei que aquilo fosse o fim. Ela faria festa, seria chata sem maconha e talvez aprendesse uma lição valiosa sobre não prometer o que não podia cumprir. Voltei a assistir televisão e não pensei mais nisso. Grande erro. Na manhã seguinte, acordei com alguém batendo violentamente na porta do meu apartamento. Saí da cama cambaleando, ainda de cueca e camiseta, me perguntando quem diabos estava tentando arrombar minha porta. Peguei o telefone e vi a hora, 7 da manhã. Quem acorda tão cedo em um domingo? Abri a porta e me deparei com 2 policiais. Você é Jake Harrison? Um deles perguntou. Meu estômago afundou. Sim, sou eu. Precisamos que você venha conosco. Você está preso por fornecer substâncias controladas a menores. Eu juro que meu cérebro entrou em curto. O quê? Eu não forneci nada a ninguém. Você tem o direito de permanecer em silêncio, o policial continuou enquanto tirava as algemas. Tudo o que você disser pode ser usado contra você em um tribunal. Eles me prenderam ali mesmo, na porta do meu apartamento, de cueca, na frente de todos os meus vizinhos que, de repente, ficaram muito interessados no que estava acontecendo. Deixaram que eu pegasse uma calça e um par de sapatos, depois me conduziram algemado até o carro da polícia como se eu fosse algum tipo de traficante. A senhora Patterson, do apartamento 3B, estava parada na porta com o café na mão, apenas encarando. Ótimo, isso com certeza tornaria morar ali bem confortável. Na delegacia, fizeram todo o procedimento comigo, digitais, foto de ficha criminal, tudo isso. O tempo todo eu tentava explicar que não tinha nada a ver com aquilo, que minha meia-irmã tinha me pedido para comprar maconha, que eu tinha dito não e que eu nem sequer tinha estado na festa, mas os policiais não estavam realmente ouvindo. Eles continuavam me mostrando o depoimento dela, no qual ela afirmava que eu tinha levado a maconha para casa e fornecido para todo mundo que estava lá. Eu não estava lá, eu repetia. Verifiquem as câmeras do meu prédio, meu carro nem saiu do estacionamento ontem à noite. Vamos averiguar, disse um dos policiais, mas o jeito como ele falou deixou claro que não acreditava em mim. Eles me colocaram em uma cela de verdade. Fiquei ali sentado por horas, com a mente disparada. A coisa sobre ser acusado falsamente é que o ônus da prova se inverte. Você não é inocente até que se prove o contrário, não de verdade. Você tem que provar ativamente que não fez algo, o que é muito mais difícil do que parece. Pensei nas câmeras do meu prédio, será que isso seria suficiente? E se eles dissessem que eu tinha ido de Uber? Minha cabeça girava. Eu nunca tinha tido problemas antes, nunca sequer levado uma multa por excesso de velocidade, e agora eu estava sentado em uma cela de prisão, enfrentando acusações de crime grave, porque minha meia-irmã era orgulhosa demais para admitir que tinha feito besteira. Eventualmente, me deixaram fazer uma ligação. Tentei ligar para meu pai, mas ele não atendeu. Tentei minha mãe, nenhuma resposta. Eles provavelmente ainda estavam no voo de volta de Aspen. Sentei de novo e esperei. Só no fim da tarde meus pais finalmente apareceram na delegacia. Minha mãe começou a chorar imediatamente quando me viu, mas não era um choro bom, era o tipo decepcionado, o tipo como você pôde fazer isso. Pelo menos meu pai parecia mais confuso do que qualquer outra coisa. Você realmente fez isso? Ele me perguntou quando ficamos sozinhos em uma sala pequena. Não, eu juro para você. Eu não fiz. Ela me pediu para comprar maconha para a festa dela, eu disse não, desliguei na cara dela. Eu não saí do meu apartamento ontem à noite. Eu não fui à casa. Meu pai estudou meu rosto por um longo momento, depois assentiu lentamente. Tudo bem, vou falar com sua irmã. Meia-irmã, eu corrigi, provavelmente com mais amargura do que deveria. Ele não discutiu. Minha mãe, enquanto isso, já tinha decidido que eu era culpado. Eu conseguia ouvi-la no corredor, falando com os policiais sobre como não conseguia acreditar que o filho dela faria algo assim, como estava envergonhada, como isso iria arruinar a reputação da família. Não importava que a filha dela tivesse sido a responsável por dar uma festa ilegal, não, eu é que era o problema. Meu pai voltou cerca de 1 hora depois, parecia cansado. A história da sua irmã não faz sentido. Meia-irmã, eu disse de novo. Certo, meia-irmã. Ela está dizendo que você foi de carro até lá com a maconha, entregou para ela e depois foi embora, mas ela não consegue explicar por que nenhum dos amigos dela viu você,
E quando perguntei que tipo de carro você dirigia, ela descreveu o seu carro antigo, aquele que você vendeu 6 meses atrás. Senti um pequeno alívio. Então você acredita em mim? Estou chegando lá. Deixe-me fazer algumas ligações. Meu pai saiu de novo. Fiquei naquela cela por mais 3 horas antes de finalmente me soltarem sob fiança. Os dois pais estavam lá para me buscar, mas o clima no carro estava congelante. Minha mãe não olhava nem para mim, meu pai apenas dirigia em silêncio. Quando chegamos à casa deles, meu pai foi direto ao armário de bebidas, ou ao que restava dele. As portas estavam escancaradas, as garrafas tinham sumido. Ele ficou ali parado, encarando por um minuto, antes de se virar para olhar para minha meia-irmã, que estava sentada no sofá tentando com todas as forças desaparecer entre as almofadas. O silêncio era pesado. Meu pai não era do tipo que perdia a calma facilmente, mas quando perdia era algo controlado, calculado, assustador de um jeito diferente de gritar. Onde está meu uísque? Ele perguntou em voz baixa. Ela não respondeu, apenas continuou olhando para o telefone, como se encarasse forte o suficiente, pudesse se teletransportar para outro lugar. Onde está meu uísque? Eu não sei, ela murmurou, ainda sem levantar o olhar. Meu pai caminhou até ela, ainda calmo, mas com um tom na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ele se abaixou, tirou delicadamente o telefone das mãos dela e o colocou sobre a mesa de centro. Olhe para mim quando estou falando com você. Ela levantou o olhar e eu pude ver o medo nos olhos dela. Ótimo, ela deveria estar com medo. Você deu uma festa, pessoas foram pegas com maconha, mas meu armário de bebidas está vazio. Está faltando uma garrafa de uísque de $15, uma garrafa que eu estava guardando para uma ocasião especial, junto com cerca de $2.000 em outras garrafas. Então ou também houve bebida na sua festa ou você vendeu minha coleção para comprar maconha sozinha. Qual é? Minha mãe entrou na conversa tentando interferir, como sempre. Não a interrogue desse jeito, ela já passou por coisa demais. A cabeça do meu pai se virou em direção à minha mãe tão lentamente que quase parecia teatral. Ela já passou por coisa demais, a voz dele estava baixa, perigosa. Sua filha deu uma festa, foi presa por posse, depois culpou o meio-irmão por ter fornecido. Ele passou a noite na cadeia por causa da mentira dela, mas ela já passou por coisa demais. Nós não sabemos se foi mentira, disse minha mãe, mas até ela já não parecia convencida. Sabemos sim. Meu pai puxou o celular e abriu algo na tela. Eu já falei com a polícia enquanto você estava surtando no corredor. Eles puxaram as imagens das câmeras de segurança do prédio do apartamento dele. O carro dele não se mexeu, ele não saiu de lá, mas sabe de quem o carro estava estacionado no estacionamento de uma dispensária, 2 cidades adiante, por 45 minutos. O dela. Eles têm ela nas câmeras sentada no estacionamento esperando alguém sair, depois conversando com essa pessoa, então essa pessoa voltando para dentro, saindo de novo e entregando algo a ela, e depois ela entregando dinheiro a essa pessoa. O rosto da minha meia-irmã ficou pálido, pálido de verdade, como se o sangue tivesse drenado completamente. Ela não podia comprar sozinha porque é menor de idade, continuou meu pai, com a voz ainda assustadoramente calma, então ela esperou alguém sair e pediu para comprarem para ela, provavelmente deu dinheiro e mais um extra pelo favor. Essa pessoa agora também está sendo investigada, por sinal, enfrentando acusações por comprar substâncias controladas para uma menor, tudo porque você não conseguiu aceitar que seu meio-irmão disse não. Minha meia-irmã começou, mas meu pai levantou a mão. Ainda não terminei. A polícia também encontrou postagens nas redes sociais de jovens da sua festa falando sobre as bebidas grátis, bebidas no plural, não bebidas com maconha. Eles encontraram garrafas escondidas nos arbustos do lado de fora, encontraram um saco de lixo cheio de garrafas vazias na garagem. Então você não só comprou maconha ilegalmente, como também arrombou meu armário de bebidas e distribuiu álcool para menores. Você tem ideia de quantas leis quebrou? Você tem ideia do tamanho do problema em que se meteu? A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Minha mãe olhava do meu pai para minha meia-irmã, a boca abrindo e fechando como a de um peixe. Isso é verdade? Perguntou ela. Minha meia-irmã começou a chorar, daquele jeito falso, com muito barulho e nenhuma lágrima de verdade. Eu não sabia o que mais fazer, todo mundo estava esperando, eu entrei em pânico. Então você incriminou seu meio-irmão, disse meu pai friamente. Eu achei que isso ia simplesmente passar, achei que eles iam só dar uma advertência ou algo assim. Uma advertência, meu pai riu, mas não havia humor algum. Você achou que eles dariam uma advertência por fornecer substâncias controladas a menores? Isso é crime grave, isso é prisão, isso fica no registro para sempre, mas você achou que ia simplesmente passar. Eu fiquei ali assistindo aquilo se desenrolar, me sentindo justificado, mas ao mesmo tempo enjoado.
Aquela era minha meia-irmã, alguém com quem eu cresci, compartilhei feriados, morei na mesma casa por anos, e ela esteve disposta a destruir todo o meu futuro porque era orgulhosa demais para admitir que tinha feito uma promessa idiota. Minha mãe, claro, tentou salvar a situação. Tudo bem, foi um erro, ela cometeu um erro, ela é jovem, podemos consertar isso. Consertar como? Perguntou meu pai. Vamos explicar à polícia que foi um mal-entendido, eles vão entender, não vão, ela disse, olhando para minha meia-irmã com esperança. Minha meia-irmã assentiu rapidamente. Isso, eu vou dizer que me confundi, que estava estressada e não me lembrava das coisas direito. Eu não consegui mais ficar quieto. Você vai mentir de novo? Eu não estou mentindo, só estou esclarecendo. Você literalmente disse a eles que eu levei maconha para você, não existe esclarecimento nisso, isso é uma mentira descarada. Minha mãe me lançou um olhar duro. Não piore as coisas. Eu não estou piorando nada, eu fui preso por causa dela, e agora vocês querem consertar isso mentindo. Meu pai levantou a mão. Ninguém vai consertar nada mentindo mais. Ela vai dizer a verdade, toda a verdade, e vai enfrentar as consequências disso. Ela vai ficar com ficha criminal, disse minha mãe, a voz quebrando, isso vai arruinar o futuro dela. Talvez. Ela devesse ter pensado nisso antes de arrombar meu armário de bebidas e tentar incriminar outra pessoa pelo crime dela. Isso calou minha mãe por um minuto, mas só por um minuto. Você vai simplesmente jogá-la aos leões? Perguntou ela ao meu pai. Ela se jogou sozinha, eu só não vou deixar que ela leve o irmão dela junto. Meio-irmão, murmurou minha meia-irmã. Eu honestamente estava cansado demais para me importar com a distinção. Os dias seguintes foram um borrão de depoimentos à polícia, reuniões com advogados e jantares de família extremamente desconfortáveis. Minha meia-irmã acabou admitindo a verdade para a polícia. Eles retiraram as acusações contra mim, o que foi ótimo, mas então a acusaram por posse sendo menor de idade, distribuição para outros menores, falso testemunho e resistência à prisão. Aparentemente, ela estava bem bêbada quando os policiais chegaram e tentou fugir. Minha mãe ficou um caos, ficava me ligando implorando para eu falar com o promotor, para dizer que não era algo tão grave, para ajudar a reduzir as acusações. Eu ignorei a maioria das ligações. As poucas que atendi, eu repetia sempre a mesma coisa. Isso não é meu problema. Como você pode dizer isso? Ela é família. Ela tentou me mandar para a prisão, mãe. Isso meio que matou qualquer clima de família para mim. Foi um erro. Não, foi uma escolha. Ela escolheu mentir, escolheu me incriminar, escolheu a si mesma em vez de mim, então agora ela vai ter que lidar com as consequências. Minha mãe não gostou dessa resposta. Ela apareceu no meu apartamento numa noite, simplesmente passou por mim quando eu abri a porta e começou aquele discurso inteiro sobre família, lealdade e perdão, e sobre como eu estava sendo egoísta. Você precisa falar com o promotor, ela disse, diga a ele que você não quer prestar queixa. Eu não estou prestando queixa, é o Estado. Então diga que não é grande coisa. Mas é grande coisa, ela cometeu vários crimes e tentou jogar a culpa em mim. Ela é sua irmã. Meia-irmã. E mesmo se fosse minha irmã de verdade, isso não dá a ela um passe livre para arruinar a minha vida. O rosto da minha mãe ficou vermelho e manchado. Então você vai simplesmente deixar ela ir para a cadeia? Eu não estou deixando ela fazer nada, ela fez isso consigo mesma. Foi aí que minha mãe realmente perdeu o controle. Ela começou a gritar sobre como eu sempre tive ciúmes da minha meia-irmã, como eu sempre tentei fazê-la parecer mal, como eu estava usando essa situação para finalmente derrubá-la. Era completamente insano, eu literalmente não tinha feito nada além de me recusar a cometer um crime por ela, e, de alguma forma, eu era o vilão. Você precisa ir embora, eu disse, me movendo em direção à porta. Eu não vou embora até você concordar em ajudar ela. Então você está invadindo. Você vai mesmo chamar a polícia contra a sua própria mãe? Eu peguei meu telefone. Sim. Ela me encarou por um longo momento, provavelmente tentando descobrir se eu estava blefando. Eu não estava. Ela deve ter visto alguma coisa no meu rosto, porque de repente mudou de tática, foi de raivosa para suplicante. Por favor, ela disse, e a voz ficou baixa e quebrada. Ela é minha filha. Eu sei que ela errou, mas ela ainda é o meu bebê. Eu não consigo ver ela indo para a cadeia. Eu passei uma noite na cadeia por causa das mentiras dela, eu disse, e você não pareceu muito preocupada com isso. Isso era diferente. Diferente como? Ela não teve resposta. Só ficou ali parada, olhando para mim com aqueles olhos desesperados, como se parecesse triste o bastante, eu fosse ceder. Eu não cedi. Você precisa ir embora, eu disse de novo. E dessa vez ela foi, mas não antes de dizer que eu estava cometendo um grande erro e que eu me arrependeria disso.
A última coisa que ela disse antes de entrar no carro foi que deveria ter pressionado meu pai para dar a ela a guarda total da minha meia-irmã, em vez de deixar todos nós morarmos juntos, como se, de alguma forma, eu existir na mesma casa que eles tivesse causado tudo isso. Eu liguei para meu pai depois que ela foi embora e contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que eu terminei. Desculpa, ele disse finalmente. Pelo quê? Por não ter visto quão ruim tinha ficado. O favoritismo, o comportamento da sua mãe. Eu sabia que existia, mas não percebi que era tão extremo. Tudo bem. Não, não está tudo bem, mas nós vamos lidar com isso, começando com terapia familiar. Eu quase ri. Você realmente acha que a mãe vai fazer terapia? Ela não tem escolha. Ou ela vai e nós trabalhamos isso, ou eu entro com pedido de divórcio. Isso me pegou de surpresa. Você faria isso mesmo? Eu não vou continuar casado com alguém que acha que é aceitável jogar um filho debaixo do ônibus para salvar o outro, especialmente quando quem está sendo jogado debaixo do ônibus é meu filho. Algo se soltou no meu peito ao ouvir aquilo. A minha vida toda eu tinha me sentido como o filho reserva, aquele que ninguém realmente queria por perto, mas ali estava meu pai traçando uma linha, escolhendo a mim pela primeira vez. Obrigado, eu disse, minha voz saindo mais áspera do que eu pretendia. Não me agradeça, isso é só o básico da paternidade, o que aparentemente eu preciso lembrar à sua mãe. Fiel à palavra, meu pai marcou terapia familiar, nós quatro, eu, ele, minha mãe e minha meia-irmã. A primeira sessão foi difícil. Minha mãe passou a hora inteira desviando, dando desculpas, tentando enquadrar tudo como um mal-entendido. Minha meia-irmã apenas ficou sentada sem dizer nada. A terapeuta, uma mulher mais velha, com olhos afiados e zero paciência para bobagens, finalmente interrompeu minha mãe no meio de uma desculpa. Deixe-me perguntar uma coisa, disse a terapeuta. Se a situação fosse ao contrário, se o seu filho tivesse incriminado a sua enteada por um crime, você estaria pedindo para ela retirar as acusações? Minha mãe abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso é diferente. Diferente como? Porque ela é mais sensível, ela precisa de mais apoio. Então o seu filho não precisa de apoio? Não foi isso que eu disse. Então o que você está dizendo? Minha mãe não conseguiu responder. Ela só ficou ali, parecendo perturbada e defensiva. A terapeuta se virou para minha meia-irmã. Por que você mentiu para a polícia? Minha meia-irmã deu de ombros. Eu não sei. Eu entrei em pânico. Você entrou em pânico e decidiu incriminar seu meio-irmão por um crime grave. Outro encolher de ombros. Isso não é uma resposta. Eu preciso que você realmente pense nisso e me dê uma resposta de verdade. Por que você escolheu mentir sobre o seu meio-irmão, especificamente? O rosto da minha meia-irmã se apertou. Porque eu sabia que ele ia ficar bem. Você sabia que ele ia ficar bem? Sim, tipo, ele é responsável e tal, ele ia dar um jeito, mas se eu me metesse em encrenca, isso ia arruinar tudo. Arruinar o quê, exatamente? A minha vida, a faculdade, tudo. A terapeuta se recostou na cadeira. Então você achou que estava tudo bem arruinar a vida dele em vez disso? Eu não achei que ia realmente arruinar a vida dele. Eu achei que eles iam só dar serviço comunitário ou algo assim. Por fornecer drogas a menores, você achou que isso seria só serviço comunitário? Minha meia-irmã não respondeu. Nas semanas seguintes de terapia, um padrão começou a aparecer, cada mentira que minha meia-irmã já contou, cada vez que ela me culpou por alguma coisa ou escapou de alguma consequência, minha mãe tinha permitido. Ela dava desculpas, passava pano, amenizava tudo, e minha meia-irmã aprendeu que podia fazer basicamente qualquer coisa e minha mãe a protegeria. Eu mencionei exemplos específicos, como a vez em que ela bateu o carro da minha mãe numa caixa de correio porque estava mandando mensagem enquanto dirigia, e depois disse que eu é que estava dirigindo, mesmo eu estando no trabalho naquela hora. Minha mãe acreditou nela até meu chefe confirmar que eu estava de plantão. E mesmo assim a resposta da minha mãe foi, bem, ela provavelmente só estava confusa por causa do choque. A vez em que ela roubou $200 da carteira do meu pai para comprar ingressos de show e depois disse que tinha sido eu. Meu pai contava o dinheiro religiosamente, então ele sabia exatamente quanto estava faltando. Quando encontrou os ingressos escondidos no quarto dela, ela disse que eu tinha dado para ela. Minha mãe chegou a tentar me fazer devolver o dinheiro ao meu pai, mesmo depois de a verdade ter vindo à tona. A vez em que ela reprovou em inglês no segundo ano do ensino médio porque literalmente nunca aparecia nas aulas e depois convenceu minha mãe de que a professora a odiava e estava sendo injusta. Minha mãe foi até a escola, fez um escândalo enorme e exigiu que mudassem a nota. A professora mostrou os registros de presença, os trabalhos não entregues, tudo. A resposta da minha mãe foi, bem, talvez se você fosse mais envolvente, minha filha tivesse vontade de ir à aula. A terapeuta anotou tudo isso, fazendo perguntas de esclarecimento de vez em quando, e então perguntou,
E quando essas mentiras eram descobertas, quais eram as consequências? Nenhuma, eu disse, ou consequências mínimas. Ela ficava de castigo por, sei lá, um dia, aí minha mãe ficava com pena e liberava antes. Isso é verdade, a terapeuta perguntou à minha mãe. Minha mãe se remexeu na cadeira. Ela é sensível. Punições duras não funcionam com ela. Então o que funciona? Eu não sei. Conversar com ela, explicar por que as coisas estavam erradas. E ela parou de mentir depois dessas conversas? Minha mãe não respondeu. A terapeuta se virou para minha meia-irmã. Por que você acha que mente com tanta frequência? Minha meia-irmã deu de ombros. Não sei. É mais fácil do que lidar com as consequências. Mais fácil para quem? Para mim, eu acho. E quanto às pessoas que você machuca com as suas mentiras? Seu meio-irmão passou uma noite na cadeia. Ele poderia ter ficado com um antecedente criminal grave. Você pensou nisso? Não muito. Eu só entrei em pânico. E ele era o alvo mais fácil. Por que ele era o alvo mais fácil? Minha meia-irmã olhou para mim e depois desviou o olhar. Porque ele não reage. Ele só aguenta. Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava, porque ela estava certa. Eu passei a vida inteira apenas aguentando o tratamento injusto, as comparações, a culpa. Aprendi que reagir só piorava as coisas, então parei de tentar. A terapeuta percebeu algo no meu rosto. Como isso faz você se sentir? Ela me perguntou. Sinceramente, bem quebrado. Passei anos sendo saco de pancadas da família, e ouvir ela dizer isso em voz alta como se fosse só um fato, é pesado. Sim, isso é pesado. Minha mãe começou a chorar de novo. Eu não percebi que era tão ruim assim. A voz do meu pai ficou dura. Como você não percebeu? Eu tentei te dizer várias vezes, mas você nunca ouviu. Eu estava tentando manter a paz sacrificando nosso filho. Isso não é manter a paz, isso é escolher um lado. A terapeuta deixou eles discutirem por um minuto antes de intervir. Vamos falar sobre por que esse padrão se desenvolveu. Mãe, quando você começou a favorecer sua filha em vez do seu enteado? Eu não favoreço ela. Favorece sim, disseram meu pai, eu e até a terapeuta ao mesmo tempo. Minha mãe pareceu derrotada. Eu não queria que ela sofresse como eu sofri quando era jovem. Ninguém me protegeu, ninguém me defendeu. Eu queria ser diferente com ela. Então você se tornou a protetora dela, mesmo quando ela não precisava de proteção, mesmo quando ela era quem estava causando dano. Eu acho que sim. E ao fazer isso, você ensinou a ela que não precisa enfrentar consequências, que alguém sempre vai salvá-la, que alguém sempre vai ser o vilão por ela. Minha mãe assentiu lentamente, as lágrimas ainda escorrendo. A terapeuta voltou-se para minha meia-irmã. Você tem vivido em um mundo sem consequências reais. Toda vez que você erra, sua mãe intervém. Toda vez que você precisa de alguém para culpar, seu meio-irmão está lá. Mas é assim que o mundo real funciona. Em algum momento, você vai enfrentar situações em que ninguém poderá te salvar e ninguém mais poderá ser culpado, e você não vai saber como lidar com isso. Eu sei lidar com meus próprios problemas, disse minha meia-irmã, defensiva. Será? Porque pelo que estou vendo, você nunca precisou. Você se meteu em um problema legal sério e seu primeiro instinto foi incriminar outra pessoa. Isso não é lidar com seus problemas, é criar problemas maiores. Nas sessões seguintes, fomos mais fundo, falamos sobre o trauma de infância da minha mãe e como isso influenciou a forma como ela criou os filhos, falamos sobre a completa falta de responsabilidade da minha meia-irmã. Foi exaustivo. Cada sessão me deixava drenado, mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Minha mãe começou a ver como o comportamento dela tinha machucado nós dois. Meu pai começou a entender que permanecer neutro não tinha me protegido, tinha sido uma forma de me abandonar. A data do julgamento da minha meia-irmã foi marcada para 2 meses depois. Minha mãe contratou um advogado caro, do tipo que usa ternos que provavelmente custam mais do que o meu aluguel. O advogado conseguiu negociar um acordo. Se minha meia-irmã se declarasse culpada de acusações menores, ela evitaria a prisão, mas receberia liberdade condicional, serviço comunitário e um registro que poderia ser apagado depois de alguns anos, se ela não se metesse em problemas. Minha meia-irmã não queria aceitar. Ela queria lutar contra as acusações, convencida de que de alguma forma conseguiria se livrar de tudo, mas o advogado foi direto. Você confessou, há provas físicas, há testemunhas, você não tem defesa. Aceite o acordo ou arrisque uma condenação por crime grave e possível prisão. Ela aceitou o acordo. No dia da sentença, eu não fui ao tribunal, não queria estar lá, não precisava estar lá. Meu pai me mandou uma mensagem depois com os detalhes: 18 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, multas, custas judiciais e um delito menor no registro. Poderia ter sido pior, respondi.
Poderia ter sido melhor se ela tivesse dito a verdade desde o começo, meu pai respondeu. Depois da sentença, as coisas ficaram estranhas. Minha meia-irmã basicamente se recusava a falar comigo, não que eu estivesse tentando falar com ela, mas nas poucas vezes em que acabávamos no mesmo lugar, no jantar de aniversário do meu pai ou algo assim, ela agia como se eu não existisse. Minha mãe continuava fria, mas tentando ser civil, provavelmente porque meu pai tinha deixado claro que o casamento deles estava por um fio. Então, cerca de um ano depois de tudo isso, minha meia-irmã se formou no ensino médio e simplesmente foi embora. Arrumou as coisas, se mudou para Los Angeles e cortou contato com todo mundo, exceto minha mãe. Mandava mensagens de vez em quando, mas nunca ligava, nunca visitava. Era como se tivesse decidido que a família inteira era tóxica e que ela precisava de um recomeço. Minha mãe ficou devastada, checava o telefone o tempo todo, esperando mensagens que raramente vinham. Tentou fazer minha meia-irmã se sentir culpada para visitar, para ligar mais, para voltar a fazer parte da família. Nunca funcionou. Meu pai, enquanto isso, me acolheu no negócio dele, começou a me ensinar tudo, a me levar para reuniões, a me mostrar como as coisas funcionavam. Você tem um bom faro para isso, ele dizia, melhores instintos do que eu tinha na sua idade. Obrigado, eu respondia, ainda sem acreditar totalmente que aquilo era real, que meu pai estava me escolhendo, investindo em mim, me vendo como algo mais do que apenas um enteado que existia no fundo. 3 anos se passaram, 3 anos de silêncio total da minha meia-irmã. Durante esse tempo, minha vida realmente melhorou. Meu pai começou a me integrar de vez ao negócio dele, me ensinou tudo, e descobrimos que eu era bom nisso. Ele me apresentava como seu filho em reuniões de negócios, e isso significava mais para mim do que qualquer herança jamais poderia significar. Então, um dia, ela apareceu na casa dos meus pais, dirigiu a noite inteira desde Los Angeles, parecia exausta e estava grávida de 8 meses. Minha mãe abriu a porta e ficou apenas olhando. Eu não estava lá, mas minha mãe me ligou logo depois com os detalhes. Minha meia-irmã passou por ela e entrou na casa dizendo que precisava conversar. Quando meu pai desceu as escadas e viu a barriga dela, a expressão dele ficou completamente neutra. Era assim que eu sabia que ele estava com raiva. Quando é a data? Ele perguntou. 3 semanas, talvez menos. E o pai? Foi embora quando eu disse que estava grávida. Ela parecia acabada, olheiras profundas, cabelo ralo e sujo, roupas mal cuidadas. Aquela não era a filha de ouro que tinha ido embora 3 anos antes. Eu preciso de ajuda, ela disse. Minha mãe entrou imediatamente no modo resgate. Claro, querida, você pode voltar a morar em casa. Eu não vou voltar para cá. Eu preciso de dinheiro e de um lugar para morar em Los Angeles. A sala ficou em silêncio. Você quer que a gente compre um lugar para você em Los Angeles? Meu pai disse lentamente. Só um apartamento ou uma casa pequena. E quanto dinheiro? Minha meia-irmã disse um valor, pela respiração contida da minha mãe, dava para perceber que era muito. Meu pai riu. Você não fala conosco há 3 anos e aparece grávida pedindo uma casa e dinheiro. Eu sou família. É mesmo? Família mantém contato, não desaparece e só volta quando precisa de alguma coisa, respondeu meu pai. Ela começou a chorar e puxou o telefone, mostrando as redes sociais dele, fotos minhas em restaurantes legais com meu pai, a postagem da minha promoção. Viu? Vocês cuidaram dele esse tempo todo, mas quando eu preciso de ajuda, vocês agem como se eu estivesse pedindo o mundo. Porque ele está aqui, ele é presente, ele não desapareceu e só voltou quando precisou de dinheiro, disse meu pai. Você sempre gostou mais dele. Eu gosto de quem aparece. Ele arruinou a minha vida. Lá estava, depois de 3 anos, ainda me culpando. A expressão do meu pai ficou mais dura. Ele não arruinou nada, você fez escolhas, escolhas ruins. Mandaram ela para o antigo quarto dela naquela noite. Assim que ela saiu, minha mãe me ligou. Ela está aqui e está grávida, e eu não sei o que fazer. Eu disse a verdade. Isso não é problema meu. Ela é família. Ela tentou me mandar para a prisão. Eu não me importo com o que aconteça com ela. 2 dias depois, meu pai me ligou. Precisamos conversar. Ele veio até minha casa e explicou tudo, a gravidez, as exigências, as acusações. Achei que você precisava saber, ele disse, caso ela tente entrar em contato com você. Por que ela entraria em contato comigo? Porque ela está desesperada, e pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Ele estava certo. Uma semana depois, minha meia-irmã me ligou. Eu quase não atendi, mas a curiosidade venceu. O que você quer? Perguntei. Eu preciso de dinheiro, ela disse, sem cumprimento, sem perguntar como eu estava, direto ao pedido. Por que isso importa? Estou grávida, estou quebrada e você está bem. Só me ajuda. Por que eu ajudaria você? Porque somos família. Eu ri. Família?
Tipo quando você tentou me fazer ser preso. Isso foi anos atrás. Anos atrás que você nunca pediu desculpas, nunca reconheceu, nunca assumiu responsabilidade. Você só fugiu para Los Angeles e fingiu que nunca aconteceu. Eu era jovem e idiota, e agora você é velho e idiota. Parabéns. Ela desligou. Eu voltei para minha vida, mas é aqui que tudo fica ainda mais insano. Cerca de 3 meses antes da data prevista do parto da minha meia-irmã, ela apareceu de novo na casa dos meus pais, dessa vez com uma proposta. Eu deixo vocês adotarem o bebê, ela disse. Os olhos da minha mãe se arregalaram. O quê? Eu dou o bebê para vocês criarem, mas preciso de uma casa na Califórnia e de dinheiro para me estabelecer. Meu pai a encarou. Você está tentando vender o seu bebê. Eu não estou vendendo nada. Estou dando a vocês a oportunidade de ter um neto. Um neto que você está usando como moeda de troca para conseguir dinheiro. Chame como quiser, essa é a minha oferta. Minha mãe parecia dividida entre o horror e a esperança. Ela sempre quis mais netos, mas aquilo era outra coisa. Meu pai sentou pesado no sofá. Quanto dinheiro estamos falando? Minha meia-irmã disse um número. Eu não sei exatamente qual era, mas pela reação do meu pai, era muito. E a casa? Ele perguntou. Nada exagerado, algo de 2 quartos, decente, em Los Angeles. Meu pai ficou quieto por um longo tempo, então disse, vamos fazer isso, mas tenho condições. Que condições? Você assina a renúncia definitiva de todos os direitos parentais. Você não tem nenhuma reivindicação sobre a criança. Você nunca entra em contato. Você nunca tenta fazer parte da vida dela. E você assina um contrato dizendo que está fora desta família para sempre. Nenhum contato conosco, nenhum contato com seu meio-irmão. Você muda seu sobrenome. Você deixa de existir para nós. Minha meia-irmã pareceu surpresa. Isso é extremo. Esse é o acordo. Aceita ou deixa? Ela aceitou. Claro que aceitou. Assinou tudo que meu pai colocou na frente dela, mudou o nome legalmente, abriu mão de todos os direitos sobre o filho, pegou o dinheiro e a casa e voltou para Los Angeles. Meus pais adotaram meu sobrinho quando ele nasceu. Minha meia-irmã nem quis segurá-lo no hospital, chegou a chamá-lo de aquilo em um momento, o que dizia tudo o que precisava ser dito sobre as prioridades dela. Eu conheci meu sobrinho quando ele tinha cerca de 2 semanas de vida, um bebê minúsculo, completamente alheio a todo o drama que o trouxe a este mundo. Minha mãe já estava obcecada por ele, o que, eu acho, era bom, pelo menos ele teria alguém que se importasse. Meu pai me puxou de lado durante aquela visita. Estou me certificando de que não vamos cometer com ele os mesmos erros que cometemos com a sua meia-irmã. Ainda bem, eu disse. E vou te tornar um sócio legal no negócio. Eventualmente, você vai assumir quando eu me aposentar. Eu não sabia o que dizer. Depois de anos sendo filho esquecido, o enteado que nunca se encaixou direito, eu estava de repente recebendo um futuro que nunca ousei esperar. Obrigado, consegui dizer. Não me agradeça, você mereceu. Minha meia-irmã me ligou mais uma vez depois que meu sobrinho nasceu. Foi talvez um mês depois de ela ter assinado a renúncia e se mudado para a nova casa em Los Angeles. Eu só queria te dizer uma coisa, ela disse quando atendi. O quê? Você arruinou a minha vida. Eu estava exausto dessa narrativa. Eu não arruinei nada, você fez suas escolhas. Se você tivesse comprado a maconha naquela noite, nada disso teria acontecido. Eu ainda teria minha família, eu não teria que abrir mão do meu bebê. Se eu tivesse comprado a maconha, eu teria um crime grave nas costas. Você ainda seria a filha de ouro, se safando de tudo, e provavelmente já estaria no bebê número 3 agora, ainda culpando todo mundo pelos seus problemas. Você é um idiota. Talvez, mas pelo menos sou um idiota com a ficha limpa e uma vida funcional. Ela tentou discutir mais, tentou distorcer tudo para que, de alguma forma, tudo o que aconteceu fosse culpa minha. Eu deixei ela falar até cansar, então disse, você já terminou. Como assim? Porque eu vou desligar agora, vou bloquear seu número e nunca mais quero ouvir de você. Tanto faz, eu consegui o que eu queria mesmo. Conseguiu? Porque, da minha perspectiva, você trocou sua família e seu filho por uma casa e algum dinheiro. Parece um péssimo negócio. Melhor do que ficar presa com todos vocês. Então acho que nós dois estamos satisfeitos com o resultado. Eu desliguei, bloqueei o número dela e bloqueei em todas as redes sociais. Para mim, ela não existe mais. Meu sobrinho tem 3 anos agora, é uma criança feliz, não faz ideia de quem é a mãe biológica dele, e honestamente isso provavelmente é o melhor. Minha mãe e meu pai estão fazendo um trabalho melhor com ele do que jamais fizeram com qualquer um de nós. Parece que, às vezes, as pessoas precisam de uma segunda chance para acertar como pais.
Meu pai cumpriu a promessa, eu sou sócio legal no negócio, aprendendo tudo, sendo preparado para assumir no futuro. É estranho passar de enteado esquecido a herdeiro aparente, mas não estou reclamando. Minha meia-irmã ainda está por aí em algum lugar de Los Angeles. Eu não sigo as redes sociais dela, não pergunto sobre ela, não penso nela. Para mim, esse capítulo da minha vida está encerrado. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meu pai me espancou e me deserdou no meu aniversário de 18 anos por eu ter levantado a voz para o meu irmão dourado, gritando que ele era um fracasso que não merecia ser celebrado, então eu fiz eles se arrependerem. Oi, Reddit. Quando eu completei 18 anos em um sábado no fim de setembro, eu vinha contando os dias até aquela data exata havia 3 anos seguidos, não porque eu quisesse votar, comprar raspadinhas ou qualquer coisa que crianças normais aguardam com ansiedade. Eu contava porque aquela era a data de validade do controle deles sobre mim, o dia em que legalmente eles não poderiam me arrastar de volta para casa se eu decidisse desaparecer. Eu, um homem de 22 anos, cresci em uma daquelas casas que ficam bem em fotografias, 2 andares, estilo Craftsman, acabamento branco, sebes que meu pai cuidava obsessivamente todo fim de semana. Da calçada, parecíamos ter tudo sob controle. Por dentro, porém, era como viver em uma casa onde eu era a única coisa que eles gostariam de esconder. Meu irmão Evan é 2 anos mais novo e tem sido o favorito desde o segundo em que deu o primeiro suspiro. Não estou exagerando, o garoto poderia incendiar a garagem e eles perguntariam se ele precisava de terapia e de um novo Xbox para processar seus sentimentos. Enquanto isso, uma vez deixei uma toalha molhada no chão do banheiro e recebi uma palestra de 45 minutos sobre respeito e responsabilidade, que terminou com meu pai perguntando se eu tinha sido criado por lobos. Crescendo, aprendi a existir em silêncio, passos leves, sem reclamações, sempre um passo à frente do que eles precisavam para que não tivessem que pedir. Meu pai tinha um olhar que lançava sobre mim como se eu o irritasse apenas por existir. Minha mãe era pior, porque sorria enquanto dizia coisas horríveis como Evan é naturalmente talentoso, querido, você precisa trabalhar o dobro para acompanhar. Evan ficou com a genética, a personalidade e as oportunidades. Depois que minha mãe perdeu 3 gestações antes dele, ele se tornou o bebê milagre deles, a segunda chance deles, e eu era apenas o filho que tiveram antes de descobrirem o que realmente queriam. Mesmo assim, eu tentei. Tirei notas decentes, trabalhei meio período na loja de ferragens local, carregando sacos de adubo e cimento depois da escola, nunca causei problemas e economizei cada centavo, porque eu já sabia que a faculdade não aconteceria com o dinheiro deles. Sempre que meu pai falava sobre o meu futuro, ele resmungava algo como você vai dar um jeito, você é esforçado. Evan ganhou um laptop gamer novinho aos 16 anos para a escola, que ele usava principalmente para assistir vídeos e jogar até às 3 da manhã. Quando pedi para pegar emprestado uma vez para pesquisar faculdades, minha mãe disse para eu pedir primeiro ao Evan. Ele me disse para comprar o meu e encerrou o assunto. Então, quando meu aniversário de 18 anos chegou, eu não esperava muita coisa, talvez um cartão com $20 dentro, talvez um bolo simples do mercado, algo que reconhecesse que eu existia. Acordei por volta das 10h30, desci as escadas e encontrei meu pai amarrando uma fita prateada em volta de uma caixa preta elegante sobre o balcão da cozinha. Evan pulava de empolgação como se fosse manhã de Natal. Minha mãe tinha aquele sorriso falso pronto para a câmera colado no rosto. Ninguém olhou para mim, nenhuma vez. Minha mãe finalmente percebeu que eu estava ali e disse, chegou na hora certa, querido, Evan, pode ir em frente. Eu fiquei ali parado, confuso, congelado. Evan rasgou a embalagem e tirou um relógio caro de aço inoxidável, com pulseira de couro, do tipo que custa mais do que 3 meses dos meus salários na loja de ferragens, do tipo que aparece em anúncios de revista de colônia e carros de luxo. Cara, isso é incrível, Evan sorriu, colocando o relógio no pulso e girando para pegar a luz. Agora não preciso mais ficar roubando o seu, pai. Meu pai riu e bagunçou o cabelo dele. Você mereceu, campeão. Estamos orgulhosos de você. Mereceu. A maior conquista do garoto naquele mês foi entrar para o time júnior de basquete e não ser suspenso por vaporizar no vestiário. Eu fiquei ali esperando que alguém se lembrasse de olhar para mim, de dizer as 2 palavras que realmente importavam naquele dia. Minha mãe olhou para mim e deve ter visto algo no meu rosto, porque disse, não fique tão amargo, Nolan, a vida não é sobre coisas materiais, quando você for mais velho vai entender que caráter importa mais do que presentes. Eu me senti como se tivesse levado um soco. Ela disse isso naquele tom suave e condescendente que usa quando quer parecer sábia, como se eu fosse um pirralho mimado fazendo birra por causa de um brinquedo. Achei que teria bolo, eu disse baixo. Já teve mais cedo, Evan disse casualmente, sem nem levantar os olhos do relógio novo, enquanto você ainda estava dormindo. Eu pisquei. Vocês comeram bolo sem mim. Foi só uma coisinha, minha mãe disse rápido, nada demais, não faça uma cena.
Evan sorriu de lado. Meu nome estava nele. Você perdeu, mano. Quer dizer, foi meio que uma comemoração conjunta, mas não é seu aniversário. Supera isso. Chega, meu pai gritou. É só um bolo. Nolan, para de drama. Foi aí que algo na minha cabeça simplesmente estalou, como um fio se partindo. Eu olhei para o Evan, olhei de verdade para ele, ali parado com o relógio de $150, vestindo o moletom que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, que ele pegou emprestado 3 meses antes e nunca devolveu. Sabe de uma coisa? Eu disse, com a voz mais alta do que pretendia. Isso é patético. Você é patético. Você não conquistou nada em toda a sua vida. Você só vai levando enquanto eles te entregam tudo e fingem que você é especial. O rosto do Evan ficou vermelho. Qual é o seu problema, cara? Meu problema, eu ri, e saiu errado. Meu problema é que eu estou aqui no meu aniversário vendo você ganhar um relógio só por existir, enquanto eles nem conseguem lembrar que dia é. Nolan, minha mãe avisou. Já chega. Não, não chega, nunca chega. Vocês me tratam como se eu fosse um cachorro de rua que são obrigados a alimentar enquanto fazem festas para o garoto dourado que reprovou em todas as matérias, exceto educação física. Foi então que meu pai se moveu rápido. Ele me agarrou pela camisa e me empurrou com força contra a geladeira. Minha cabeça bateu no aço inoxidável e tudo ficou branco por um segundo. Você acabou, ele disse, com a voz baixa e fria. Ouviu bem, acabou. Eu o empurrei de volta com força suficiente para fazê-lo tropeçar. Os olhos dele se arregalaram de choque. Eu nunca tinha revidado antes, nunca tinha levantado a voz, nunca tinha lutado. Encoste em mim de novo, eu disse baixo, e eu vou fazer você se arrepender. Ele veio para cima de mim de novo, desta vez com o punho, acertando minhas costelas uma vez, 2 vezes. Eu me curvei, sem ar, tentando respirar. Minha mãe gritou. Evan apenas ficou ali olhando. Meu pai agarrou meu rosto e me obrigou a encarar ele. Chega, ele disse, acabamos de celebrar um fracasso como você. Você é apenas um erro, agora saia da minha frente. Um erro. Era isso que eu era, não o filho dele. Eu me endireitei, as costelas ardendo, senti gosto de sangue na boca, olhei para os 3, minha mãe chorando lágrimas falsas, Evan ainda segurando o relógio, meu pai respirando com dificuldade, punhos cerrados, e eu percebi uma coisa. Eles nunca iam me amar. Não importava o que eu fizesse, o quanto eu tentasse, o quão pequeno eu me tornasse. Eu nunca seria o Evan, então fiz uma escolha. Subi as escadas, peguei minha mochila, enfiei um moletom, algumas meias, barras de granola, meu carregador de celular e os $180 que eu vinha economizando em um envelope colado com fita embaixo da gaveta da minha escrivaninha. Eu tinha meu documento de identidade, meu cartão de débito e a tabela de horários de um ônibus da Grion que eu havia salvado no celular 3 semanas antes, só por precaução. Às 2 da manhã, enquanto todos dormiam, eu saí pela porta dos fundos. Eu não tinha um plano, só sabia que preferia dormir na rua a passar mais uma noite naquela casa. As primeiras 4 noites foram brutais, não vou adoçar isso. Fiquei me revezando entre a lanchonete 24 horas da Rota 12A, o canto da biblioteca pública até eles me expulsarem no horário de fechamento, e um banco atrás da YMCA que ninguém verificava depois da meia-noite. Aprendi quais máquinas de venda automática tinham mais chance de soltar 2 itens se você batesse do jeito certo, quais banheiros de postos de gasolina tinham o melhor sabonete para se lavar e quais rotas de ônibus funcionavam a noite toda para que eu pudesse dormir sem ser importunado pela polícia. No 4º dia, quase fui descoberto. Eu estava passando pelo shopping de lojas pequenas para carregar meu celular na biblioteca quando vi a caminhonete do meu pai entrando no estacionamento como se fosse dona do lugar, os mesmos amassados no para-choque, a mesma moldura de placa exibicionista. Meu cérebro ficou gelado. Me abaixei atrás de uma máquina de venda perto da entrada da lavanderia e fiquei ali parado, fingindo mexer no celular como se eu pertencesse àquele lugar. Observei ele descer do carro, olhar ao redor e depois marchar para dentro do supermercado como se estivesse em uma missão. Ele não me viu, mas naquele momento eu aprendi algo. Desaparecer não é só ir embora, é continuar longe quando você está a 5 segundos de ser pego. Na 5ª noite, meu celular estava quase sem bateria, meu moletom cheirava a suor e chuva, e eu tinha comido tantas barras de proteína de posto de gasolina que achei que meu estômago fosse se rebelar. Foi então que encontrei a igreja no centro da cidade. Eles mantinham um programa de abrigo no porão, nada sofisticado, apenas catres e uma refeição quente 3 vezes por semana. O cara da triagem era um sujeito mais velho, com cabelo grisalho e aqueles olhos gentis que você não vê com frequência. Ele não fez perguntas quando apareci com minha mochila e o lábio machucado, apenas assentiu e apontou para um catre vazio perto do fundo. Fiquei lá por 11 dias. Conheci pessoas, aprendi coisas, como esticar $3 para virar 2 refeições, como identificar problema antes que ele te identifique, como dormir leve para ninguém levar suas coisas. Durante o dia, eu ia à biblioteca e preenchia candidaturas de emprego nos computadores públicos. Me candidatei a tudo, restaurantes, lojas, armazéns, serviços de entrega, qualquer coisa que aceitasse alguém com diploma do ensino médio e pulso.
Meu celular começou a vibrar com retornos depois de cerca de uma semana e meia. Foi também quando meu pai começou a ligar. A primeira mensagem era de raiva, ameaçadora, depois confusa, depois desesperada. Na quarta mensagem de voz, ele estava chorando. Seu quarto ainda está aqui, Nolan, por favor, volte para casa, podemos conversar sobre isso. Eu não liguei de volta. O que eu deveria dizer? Que preferia dormir em um catre no porão de uma igreja a viver em uma casa onde eu era um erro. Acabei conseguindo um emprego em um centro de distribuição de suprimentos médicos, um enorme complexo fora da rodovia 47 que enviava equipamentos hospitalares e suprimentos farmacêuticos para clínicas em 3 estados. O pagamento era salário mínimo com horas extras ocasionais, mas eles me contrataram na hora quando apareci para a entrevista usando uma camisa social emprestada. O gerente de operações, um cara com antebraços como cabos de aço, olhou para mim e disse: "Você chega no horário, trabalha duro e não rouba, estamos bem, esse é todo o acordo." Eu apareci todos os dias, sempre cedo. Depois de 2 semanas dormindo no abrigo, encontrei o homem mais velho da triagem do lado de fora após um dos serviços de refeição. Ele estava entregando cobertores doados e sopa enlatada. Ex-eletricista, aposentado cedo depois que a esposa morreu. Ele mencionou que tinha um galpão convertido atrás da casa dele, que vinha usando como depósito, mas estava pensando em alugar barato para alguém que precisasse de um respiro. Perguntei quão barato. Ele disse $120 por semana, com contas incluídas. Me mudei na manhã seguinte. Não era muita coisa, um colchão de solteiro em uma estrutura de metal, um aquecedor portátil que só funcionava se você não respirasse errado perto dele, um micro-ondas e uma chapa elétrica. Cheirava a óleo de motor e jornais velhos, mas era quente, privado e meu. O senhorio me deixava em paz na maior parte do tempo, apenas batia uma vez por semana para pegar o aluguel e, ocasionalmente, deixava uma sacola de compras na porta sem comentar nada. Eu trabalhava mais de 40 horas por semana no centro, às vezes pegando turnos de sábado quando precisavam de gente para envios urgentes. Mantive a cabeça baixa, fiz o trabalho, não reclamei. Depois de cerca de 6 semanas, o gerente começou a me designar para a estação de controle de inventário, o posto que não exigia tanto esforço físico. Ele nunca explicou o motivo, apenas fez. À noite, eu ia a pé até a biblioteca e trabalhava nas inscrições para a faculdade comunitária. Eu tinha perdido alguns prazos, mas as matrículas de primavera ainda estavam abertas. Escrevi redações no celular, salvei tudo em uma conta gratuita na nuvem e imprimi na biblioteca por 15 centavos a página. Cada taxa de inscrição doía, $40 aqui, 50 ali, mas eu pagava. Não contei aos meus pais, não contei a ninguém. No começo de dezembro, eu já tinha me estabelecido em uma rotina no centro de distribuição, começado a reconhecer rostos, aprender nomes. Era estranho, como se eu estivesse realmente construindo algo de verdade. Meu celular ainda vibrava de vez em quando, números desconhecidos na maioria das vezes, mensagens de voz que eu apagava sem ouvir. Achei que eles já tivessem seguido em frente, transformado meu quarto em uma academia em casa, um escritório ou um depósito. Então, um dia no início de dezembro, recebi um e-mail do orientador da minha escola. Nolan, espero que esta mensagem o encontre em segurança. Gostaria de informar que seu pedido de histórico escolar foi cancelado. Seus pais entraram em contato com a administração da escola e declararam que você não estaria buscando ensino superior. Eles solicitaram que cessássemos toda a correspondência relacionada a inscrições para a faculdade. Eu queria ter certeza de que você estava ciente, por favor entre em contato comigo se precisar de ajuda. Eu li aquilo 5 vezes, depois liguei para ela. Ela confirmou tudo. Meus pais haviam entrado em contato com a escola 3 semanas antes, afirmaram que eu tinha decidido não cursar faculdade e pediram que meus registros fossem marcados como inativos. Alguns prazos já tinham passado, uma bolsa estadual para a qual eu ainda estava concorrendo tinha sido perdida. Passei os 3 dias seguintes tentando consertar tudo, ligando para a escola, explicando a situação, reativando meus registros. A orientadora ajudou no que pôde, escreveu cartas, fez ligações, mas algumas oportunidades já estavam mortas. Naquela noite, sentei no galpão olhando para a parede e entendi. Eles não tinham apenas desistido de mim, estavam ativamente tentando me bloquear, impedir meu futuro antes que eu pudesse provar que estavam errados. Foi nesse momento que parei de me sentir triste e comecei a planejar. O inverno chegou pesado, o galpão quase não tinha isolamento e o aquecedor portátil só funcionava se fosse posicionado de forma perfeita. 3 camadas de roupa para dormir na maioria das noites, meias dobradas, dormindo encolhido. O trabalho acelerou durante as festas de fim de ano, turnos duplos quase toda semana, costas queimando, mãos machucadas, mas cada turno extra eram mais $70 para mensalidade. O gerente começou a me colocar em rodízio na coordenação de logística, menos peso físico, mais resolução de problemas. Descobri que eu era bom nisso. Uma noite, o sistema de inventário caiu bem antes de um grande prazo. A equipe inteira entrou em pânico.
O gerente estava ao telefone gritando com a matriz quando eu notei a mensagem de erro. Eu vim aprendendo Excel e noções básicas de banco de dados sozinho na biblioteca entre uma candidatura de emprego e outra. O erro era simples, uma tabela de dados corrompida. Eu me aproximei e disse para tentar recarregar o backup do dia anterior, o banco de dados atual estava corrompido. O gerente me encarou e perguntou se eu sabia fazer isso. Dei de ombros e disse que podia tentar. 15 minutos depois, o sistema estava funcionando. Ele bateu nas minhas costas com força suficiente para deixar um hematoma e disse que eu tinha acabado de salvar a empresa de uma multa de $25.000. A notícia se espalhou rápido. Em 2 semanas, as pessoas começaram a me procurar quando a tecnologia dava problema. Eu não ganhei aumento, mas aprenderam meu nome e começaram a me ver como algo além do garoto que carregava caixas. No fim de dezembro, eu tinha economizado o suficiente para a mensalidade da primavera. Me inscrevi em 3 programas na faculdade comunitária. Precisei solicitar uma exceção de dependência na ajuda financeira, levei documentação do abrigo, uma carta da orientadora, provas de que eu me sustentava sozinho. Depois de 6 viagens e uma montanha de papelada, consegui. Janeiro chegou com as cartas de aceitação, os 3 programas aprovados, além de uma bolsa parcial baseada em necessidade. Fiquei olhando para o e-mail por 2 horas, apenas encarando a palavra parabéns, como se ela pudesse desaparecer. Naquela noite, assei um bolo de caixa na cozinha do proprietário, de chocolate, torto e levemente queimado. Escrevi meu próprio nome nele com cobertura azul, apenas Nolan. Comi 3 pedaços e guardei o resto. Na manhã seguinte, fiz a matrícula nas aulas, Introdução à Gestão Empresarial, Álgebra Universitária, Redação em Inglês, Princípios de Logística. Não contei aos meus pais, mas cidade pequena fala, e 3 semanas depois encontrei uma vizinha no supermercado. Ela sorriu largo e disse, Nolan, ouvi dizer que você vai para a faculdade, sua mãe deve estar tão orgulhosa. Eu assenti e disse que devia estar, mas eu sabia a verdade. Mais tarde naquela semana, minha mãe ligou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Ela não chorou nem gritou, apenas disse naquela voz medida e falsamente doce, ouvimos. Sobre a faculdade, Nolan, isso é maravilhoso, espero que você se lembre de onde veio, como se eu devesse algo a eles. Apaguei a mensagem. As aulas começaram. Trabalhava de manhã, assistia às aulas à tarde, biblioteca à noite. Encontrei um apartamento perto do campus com 2 colegas de quarto tranquilos que pagavam o aluguel em dia. Deixei o galpão com um aperto de mão, um obrigado e $50 extras para o proprietário. Meu professor de negócios percebeu que eu aprendia rápido e começou a me dar trabalho extra, ajudando outros alunos, organizando cronogramas de aula. Entrei na lista do reitor no semestre da primavera e consegui um emprego administrativo no campus no outono, que pagava melhor do que o armazém. O primeiro ano foi difícil, mas constante. No segundo ano, me estabeleci melhor, apartamento melhor, rotina melhor, notas melhores. Concluí meu diploma de 2 anos e depois me transferi para a Universidade Estadual para o bacharelado. Quando eu estava no meu 3º ano de faculdade no total, trabalhando no bacharelado, eu já estava fora de casa havia quase 3 anos completos. Parecia uma vida inteira. Então, numa noite de meados de setembro, recebi uma mensagem no LinkedIn de uma ex-vizinha. Oi, Nolan, não sabia se devia mencionar isso, mas achei que você tinha o direito de saber, seus pais acabaram de colocar a casa à venda, a placa apareceu ontem, espero que você esteja bem. Fiquei encarando a mensagem. A casa estava à venda. No começo não senti nada, apenas um vazio, depois algo diferente, algo frio e focado. Abri o Zillow. O anúncio foi fácil de encontrar, fotos profissionais, móveis encenados, descrições genéricas, casa familiar charmosa com caráter, 3 quartos mais um cômodo extra, piso de madeira, bairro tranquilo, cuidadosamente mantida por mais de 20 anos. Rolei as fotos, sala de estar, cozinha, quarto principal, banheiro de hóspedes, depois algo rotulado como escritório do Eva ou cômodo extra. Meu quarto, exceto que não era mais meu. Paredes bege, roupa de cama neutra, quadros genéricos de paisagens, nenhum vestígio sequer dos 18 anos que passei naquele espaço, nenhum pôster, nenhuma escrivaninha, nenhum livro, nada. Eles não apenas me apagaram, eles me reformaram para fora. Fiquei ali por muito tempo, celular na mão, encarando o anúncio. O preço pedido era alto, alto demais para uma casa daquela idade naquele bairro. Eles estavam claramente desesperados, provavelmente precisavam vender rápido. Fui mais fundo. Registros públicos de propriedade são surpreendentemente fáceis de encontrar se você souber onde procurar. Consultei o histórico da hipoteca, registros de impostos, vendas anteriores e encontrei algo interessante. A hipoteca não estava quitada, nem de longe, e eles estavam atrasados, 4 meses, talvez 5, com base nos registros públicos de ônus. Foi aí que a ideia começou a se formar. Eu queria ver a casa uma última vez antes que ela pertencesse a outra pessoa, então fiz algo levemente insano.
Esperei por uma visitação aberta. Havia uma marcada para aquele domingo, de acordo com o anúncio. A corretora estava na entrada da garagem cumprimentando as pessoas quando eu cheguei. Peguei emprestada uma camisa social do meu colega de quarto e carregava uma pasta com alguns papéis aleatórios para parecer legítimo. A corretora não fazia ideia de que estava guiando um fantasma. Os vendedores estão super motivados, ela disse, clicando a caneta de forma nervosa enquanto subíamos a garagem. Eles já transferiram a maioria dos itens pessoais e procuram um fechamento rápido. O filho mais novo deles acabou de começar a faculdade fora do estado. O filho mais novo, Evan, claro. Eu assenti a seguir para dentro. Ela falava sem parar sobre sancas no teto, eletrodomésticos atualizados e janelas com eficiência energética. Eu mal ouvia. Minha atenção estava nos espaços, nas paredes, no fato de que eu não estava mais ali. A cozinha parecia a mesma, a sala de estar também. O quarto dos meus pais estava montado com móveis alugados. Então chegamos ao meu antigo quarto. Fiquei parado na porta e não senti absolutamente nada, apenas frio. A corretora gesticulou ao redor como se estivesse exibindo um prêmio. Este era o quarto de jogos e estudos do filho deles, recebe uma luz natural incrível, espaço perfeito e flexível. Quarto de jogos e estudos. Foi nisso que eu me transformei, o excedente do Evan. Entrei. Eles o haviam montado como uma estação de preparação para a faculdade, uma escrivaninha elegante com uma luminária, um quadro de avisos com uma lista de dormitório presa de forma organizada, folhetos de faculdades espalhados sobre uma mesa lateral, o nome do Evan em tudo. Em seguida passamos pelo quarto real do Evan. Ainda decorado, ainda com as coisas dele, troféus na prateleira, posteres nas paredes. Eles não tinham tocado em uma única coisa. O quintal foi pior. A casa na árvore que eu tinha construído com meu tio quando tinha 13 anos, aquela em que passei centenas de horas lendo e fugindo, tinha desaparecido. Derrubada, restava apenas um retângulo de terra e alguns parafusos enferrujados saindo de postes apodrecidos. A corretora percebeu meu olhar fixo. Os vendedores mencionaram que removeram uma estrutura antiga aqui atrás, preocupação com responsabilidade. Eu assenti e não disse nada. Ela me deu um minuto, provavelmente percebendo algo estranho no meu silêncio. Quer ver a garagem antes de encerrarmos? Ela perguntou com animação. Eu a segui pela porta lateral. A garagem estava cheia de caixas de mudança e recipientes plásticos empilhados contra a parede do fundo. A maioria estava rotulada com a caligrafia caprichada da minha mãe, decorações de feriado, excesso da cozinha, Eva manter. Então vi o canto. 3 caixas empurradas atrás de uma esteira quebrada, etiquetas de fita adesiva com a mesma letra, doar, coisas do quarto antigo, sucata, e a última, a menor, como se fosse um detalhe sem importância, lixo. E de quem eram essas coisas do lixo? Minhas, claro. Fiquei encarando aquela caixa por um longo tempo. A corretora não percebeu, ela já estava voltando para dentro falando sobre metragem quadrada. Caminhei até a cerca dos fundos, mãos nos bolsos, respirando de forma constante. Aquele era o quintal onde aprendi a andar de bicicleta, onde enterrei uma cápsula do tempo na 4ª série, que provavelmente ainda estava debaixo do carvalho, onde eu existi por 18 anos, e... agora era apenas mais um anúncio, mais uma transação. Naquela noite, sentado no meu carro depois da visita, tomei uma decisão. Se eles queriam me apagar, tudo bem, mas eu ia garantir que o mundo soubesse exatamente quem eu era, e eles iriam assistir a partir dos escombros. Eu não queria uma vingança barulhenta, eu queria uma vingança lenta, do tipo que se aproxima aos poucos, destrói em silêncio e não deixa rastros. Então a mensagem chegou do nada, cerca de 2 meses depois de eu ter começado na faculdade comunitária. Evan. A primeira vez que ouvi dele desde que saí. Ouvi dizer que você está trabalhando em algum mercado e fazendo faculdade comunitária, risada alta escrita, depois outra mensagem. Você sabe o que eu fiz com o seu quarto, né? Olha isso. Anexada estava uma foto. Meu antigo quarto, exceto que não era mais meu. Recém-pintado, móveis novos, montado como um showroom para visitação aberta, limpo, perfeito, como se eu nunca tivesse existido. Limpamos todo o seu lixo, ficou muito melhor agora. Acho que é isso que acontece quando o peso morto vai embora. Continue quebrado trabalhando nesse seu empreguinho. Não volte. Ah, e obrigado por sair, a gente realmente precisava do espaço para algo útil. Fiquei olhando aquela mensagem por um minuto inteiro, não magoado, não com raiva, apenas frio, calculando. Ele queria uma reação, queria que eu respondesse algo desesperado ou defensivo, queria prova de que ainda tinha poder sobre mim. Eu não respondi. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando naquela foto, em como era fácil para eles me apagar. Por volta das 2 da manhã, abri o Instagram, só rolando, matando tempo, e foi aí que encontrei. O Finsta do Evan, público, mesmo rosto, nome de usuário diferente, alguma variação do nome dele com números aleatórios, o tipo de conta que as pessoas criam achando que estão sendo espertas, mas na verdade são descuidadas.
O story ainda estava no ar, postado 6 horas antes. O primeiro slide era ele sentado no meu antigo quarto com a legenda, peso morto eliminado finalmente. O segundo slide era ele se filmando no espelho com a legenda, filho dourado continua vencendo. Tirei captura de tela de ambos, nome de usuário visível, horário visível. Depois continuei rolando pelos destaques dele. Meses de postagens. E foi aí que encontrei ouro. Um destaque chamado Conversa Real tinha slides de alguns meses atrás, Evan brincando com amigos sobre copiar a prova de cálculo de alguém, outro slide se gabando de ter feito a namorada escrever as redações de inglês dele, outro rindo de ter falsificado horas de voluntariado para as inscrições da faculdade, capturas de conversas em grupo onde ele admitia plagiar trabalhos. Nada escondido, nada privado, tudo ali, público e estúpido. Tirei captura de cada um, garantindo que o nome de usuário e os horários estivessem visíveis em todas as imagens. Depois enviei tudo por e-mail para mim mesmo, abri o laptop, criei uma nova pasta dentro daquela chamada casa e a nomeei comprovantes. Foi aí que decidi, chega de apenas sobreviver, chega de apenas construir minha própria vida e esperar que o karma um dia alcançasse eles. Eu seria o karma. O primeiro passo era informação, informação real, do tipo que fica enterrada em documentos e registros públicos. Mantive tudo organizado como se estivesse montando um processo, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu tinha uma pasta no meu laptop chamada Casa e dentro dela outra chamada Não Minta Para Mim, com PDFs, capturas de tela, datas destacadas, links do condado salvos e um arquivo contínuo de anotações onde eu escrevia quem disse o que e quando. Imprimi também as piores coisas, papel da Staples, fichário barato, plásticos transparentes. Há algo em segurar aquilo nas mãos que torna tudo real. Passei as 2 semanas seguintes pesquisando tudo sobre a venda da casa deles. Registros públicos foram suficientes. Licenças, ônus, anotações antigas do MLs, atas da Associação de Moradores e processos judiciais. Capturei tudo e mantive um registro contínuo como se fosse um caso. E algo interessante surgiu. O porão havia alagado 3 vezes nos últimos 7 anos, documentado. Falhas da bomba de sucção, danos causados pela água, rachaduras na fundação, tudo tratado de forma silenciosa e barata, com reparos mínimos. Nada que aparecesse em uma visita superficial, mas o suficiente para ser um problema sério para qualquer comprador que realmente investigasse. E adivinha o que não foi mencionado nas declarações atuais do vendedor? As inundações, os problemas na fundação, nada disso. Eles estavam escondendo, não apenas omitindo informações, mas encobrindo ativamente problemas estruturais. Isso é fraude imobiliária. Fraude desse tipo pode anular a venda, abrir espaço para processos e destruir qualquer credibilidade. Salvei todos os documentos, imprimi cópias e fiz backups em 3 contas diferentes de nuvem. Mas provas sozinhas não bastavam. Eu precisava de timing e estratégia. Entrei em contato com alguém com quem não falava havia anos, um antigo amigo do ensino médio. Estudamos juntos, corríamos atletismo no mesmo time. Ele tinha seguido para a área de análise de dados e agora trabalhava como freelancer fazendo pesquisas de antecedentes para pequenos escritórios de advocacia. Não éramos próximos, mas eu o ajudei uma vez quando o carro dele quebrou no penúltimo ano e ele precisava de carona para uma entrevista de faculdade. Nos encontramos em uma cafeteria perto do campus. Expliquei o que eu precisava, não tudo, apenas o suficiente. Preciso saber o que está enterrado nos registros públicos, eu disse, histórico da propriedade, licenças, sinistros de seguro, coisas que um comprador comum não procura. Ele estalou os dedos sorrindo e disse para me dar 3 dias. Ele entregou em 48 horas. Meu amigo não invadiu nada. Ele apenas sabia como puxar licenças, anúncios antigos e registros de seguro, migalhas que pessoas comuns nunca olham. As licenças de construção do condado mostravam 3 projetos diferentes de impermeabilização ao longo de 6 anos. Ele encontrou faturas de empreiteiros que meu pai havia enviado à associação de moradores pedindo reembolso por problemas compartilhados de drenagem. As atas dessas reuniões são registros públicos do nosso condado. Anotações antigas do MLs de quando eles compraram a casa mencionavam umidade leve no porão. Também havia registros de pequenas causas em que um proprietário anterior havia processado por danos causados pela água antes de meus pais comprarem o imóvel. O problema do porão era pior do que eu imaginava. Não era apenas alagamento, eram grandes rachaduras na fundação, água infiltrando pelas paredes a cada chuva forte. A bomba de sucção era apenas uma solução temporária. A correção real custaria no mínimo $35.000, e meus pais sabiam disso. Meu amigo encontrou um pedido de licença de construção de 8 meses antes, no qual meu pai descrevia o trabalho como reparo temporário de impermeabilização do porão. Eles tinham feito o mínimo possível e nunca divulgaram nada disso. Eu tinha tudo, mas ainda não estava pronto para agir. Queria que o momento fosse perfeito, cirúrgico. Enquanto isso, continuei construindo minha vida. A faculdade me convidou para falar no evento de outono de estudantes de primeira geração.
Eles queriam alunos veteranos que tivessem superado desafios para compartilhar suas histórias, alguém que tivesse conseguido sem apoio familiar e realmente perseverado. O evento estava marcado para o fim de outubro, para todo o campus, professores, alunos, pais. Foi então que percebi o timing perfeito. E se meus pais me vissem no palco, reconhecido como um sucesso, celebrado publicamente, exatamente quando a venda da casa deles desmoronasse? E se tudo que eles construíram, a imagem, a história da família perfeita, começasse a ruir porque eu tive sucesso sem eles? Não porque eu gritei, mas porque eu sorri. Comecei a colocar as peças no lugar. Preparei os documentos, as provas de fraude, prontos para o momento certo. Entrei em contato com o departamento de comunicação da faculdade e confirmei que eles destacariam minha história, perfil completo, fotos profissionais, tudo. Eu disse sim para tudo. E então eu ainda tinha uma carta final, o Evan. As capturas de tela do Finsta dele, todas aquelas postagens se gabando de cola, horas de voluntariado falsas, plágio de redações, tudo guardado na pasta de comprovantes, esperando. Sozinho não era nada enorme, mas organizado e enviado ao escritório de admissões certo, isso era diferente. Eu não queria destruí-lo, apenas lembrá-lo de que ninguém é intocável para sempre. Esperei por outubro e, quando chegou, comecei. O discurso de orientação foi em uma tarde de quinta-feira. Eu o tinha ensaiado uma dúzia de vezes sozinho no meu apartamento, tentando soar confiante sem parecer ensaiado. A faculdade queria algo inspirador, então eu dei algo honesto. Falei sobre crescer invisível, sobre trabalhar em 2 empregos para pagar taxas de inscrição, sobre dormir em um abrigo de igreja e aprender a transformar $3 em 2 refeições, sobre o momento em que percebi que não precisava da permissão de ninguém para existir, sobre entrar na lista do reitor por 4 semestres seguidos enquanto trabalhava meio período e me sustentava na faculdade. O auditório estava lotado, talvez 300 pessoas, estudantes, pais, professores, e em algum lugar, assistindo online, meus pais. A faculdade publicou o vídeo completo no site naquela noite. 3 horas depois, ele já tinha sido compartilhado 40 vezes. Pela manhã, 100 antigos colegas comentaram, professores entraram em contato, estranhos enviaram mensagens dizendo que tinham passado por algo parecido e que minha história lhes deu esperança. E meus pais viram. Eu sei disso porque alguém me encaminhou uma captura de tela de um comentário que minha mãe deixou em uma publicação compartilhada. Isso está cheio de exageros, algumas pessoas simplesmente não valorizam tudo que a família sacrifica. Passivo-agressiva, defensiva, perfeita. Ela estava abalada, e eu ainda não tinha terminado. O que me impressionou foi a velocidade com que aquilo saiu do meu controle. A página comunitária local repercutiu porque cidades pequenas tratam a vida alheia como entretenimento gratuito. Alguém postou a matéria, outra pessoa postou a captura de tela do comentário da minha mãe. E então vieram as respostas, que rapidamente se transformaram naquele tipo de festival de fofocas que finge ser preocupação, mas na verdade é puro drama. No dia seguinte, a corretora do imóvel desligou de repente os comentários do anúncio. Não foi coincidência, foi controle de danos. Enquanto o perfil circulava online, eu executei a fase 2. Os compradores da casa estavam no período final de inspeção, tudo caminhava para o fechamento, eles já tinham garantido financiamento e começado a empacotar, emocionalmente investidos em fazer daquela casa um novo lar. Foi então que enviei o pacote, anônimo e impossível de rastrear, encaminhado por meio de um serviço terceirizado de correspondência. Dentro havia um pendrive com o histórico de licenças mostrando trabalhos repetidos de impermeabilização, fotos do anúncio da visita aberta revelando manchas suspeitas nas paredes, capturas das atas da associação de moradores discutindo problemas compartilhados de drenagem, cópias das antigas anotações do MLs mencionando umidade, documentos do Tribunal de Pequenas Causas do processo movido pelo proprietário anterior e uma carta digitada dizendo que aquela propriedade tinha danos estruturais não divulgados, que os vendedores sabiam e esconderam deliberadamente, e que se o comprador fechasse negócio a responsabilidade passaria a ser dele, recomendando que perguntasse à corretora sobre as licenças de impermeabilização e os problemas de fundação documentados nos registros do condado para ver qual seria a resposta. 4 dias depois, o anúncio desapareceu. Os compradores desistiram. Eis a questão sobre o mercado imobiliário, uma vez que o inspetor do comprador documenta infiltração de água e danos na fundação, e o agente do comprador coloca isso por escrito exigindo reparos ou créditos, esse agente passa a ter obrigação legal de divulgar a informação dali em diante. A corretora do anúncio não podia mais esconder. O agente do comprador enviou um e-mail formal exigindo que os vendedores informassem problemas estruturais não divulgados ou o negócio seria cancelado. Esse e-mail pode não ser um registro público, mas circulou, corretores conversam, especialmente em cidades pequenas. Qualquer comprador futuro ouviria falar disso, qualquer agente sério faria perguntas, e se a corretora tentasse esconder agora, perderia a licença. Eles ficaram presos, atrasados na hipoteca, incapazes de vender sem divulgar e consertar $35.000 que não tinham, encarando a execução da hipoteca. Eu não comemorei, apenas observei as peças caírem. Então veio a fase 3.
Evan estava se candidatando a universidades, grandes instituições, programas prestigiados, sustentado por notas infladas e conquistas falsas. Enviei um único e-mail, anônimo, para o setor de integridade acadêmica das 3 principais escolhas dele. Preocupação com desonestidade acadêmica referente ao candidato Evan. Em anexo, capturas de tela mostrando registros falsificados de voluntariado e plágio admitido. Por favor, revisem antes de finalizar decisões de aceitação. Anexei as capturas, ele brincando sobre copiar trabalhos, se gabando de falsificar horas de serviço comunitário, rindo de ter amigos assinando listas de presença que ele nunca cumpriu. Eu não precisava que ele fosse rejeitado na hora, só precisava de um discreto carimbo de análise que o acompanhasse. 2 semanas depois, fiquei sabendo pela rede de fofocas da cidade que a aceitação da principal escolha do Evan tinha sido adiada. Eles solicitaram documentação adicional. O comitê de bolsas colocou a candidatura dele em espera até esclarecimentos. Nada final, nada explosivo, apenas perguntas. Mas Evan saberia. Ele passaria meses esperando outro sapato cair, checando o e-mail obsessivamente, se perguntando quem estava observando. Isso foi suficiente. 3 semanas se passaram, tudo quieto, normal. Eu ia às aulas, trabalhava meus turnos, estudava na biblioteca. Já era novembro, um pouco mais de 2 anos desde que eu tinha saído da casa deles. Eu tinha completado 20 anos 2 meses antes. Eles tinham perdido 2 aniversários. Então apareceram. Estavam esperando do lado de fora do meu prédio numa noite de terça-feira quando cheguei do trabalho, os 2. Meu pai parecia mais velho, cansado, ombros caídos. Minha mãe tinha aquela expressão de calma falsa que usa quando mal está se segurando. Nolan, meu pai disse com a voz tensa, precisamos conversar. Eu parei na calçada, não me aproximei, apenas olhei para eles. Agora, eu disse baixo. Depois que a casa ficou impossível de vender e as candidaturas do Evan estão desmoronando, é aí que vocês querem conversar. Meu pai recuou como se eu o tivesse atingido. Nós não sabíamos que as coisas tinham chegado a esse ponto. Vocês não sabiam ou não se importaram. Por favor, minha mãe disse dando um passo à frente, nós cometemos erros, vemos isso agora, mas isso precisa parar, você está machucando sua família. Eu ri, curto e frio. Minha família. Onde estava minha família quando vocês esqueceram meu aniversário? Onde estava minha família quando sabotaram minhas inscrições na faculdade? Onde estava minha família quando meu pai me espancou e me chamou de erro? Silêncio. Meu pai olhou para o chão. Os olhos da minha mãe se encheram daquelas lágrimas falsas que ela produz tão bem. Estamos perdendo tudo, ela disse baixo. A casa vai entrar em execução. Evan perdeu as ofertas de bolsa. Tivemos que fazer empréstimos só para cobrir a mensalidade dele. Estamos mal sobrevivendo. Ótimo, eu disse sem hesitar. Vocês deveriam saber como isso é, Nolan, meu pai disse com a voz levemente quebrada, nós sentimos muito. Está bem, sentimos muito. Estávamos errados, mas você precisa entender, estávamos sob muito estresse, cometemos erros. Erros, eu o interrompi. Vocês não cometeram erros, vocês fizeram escolhas, todos os dias por 18 anos. Escolheram o Evan em vez de mim. Escolheram me fazer sentir pequeno, inútil, como se eu não importasse. E agora estão aqui porque precisam de algo de mim, não porque sentem minha falta, não porque se arrependem do que fizeram, mas porque precisam de ajuda. Minha mãe tentou de novo. Achamos que talvez você pudesse nos ajudar, só temporariamente. Sabemos que você está indo bem no trabalho e na escola, e se você pudesse apenas... O que, eu disse, emprestar dinheiro, assinar como fiador, salvar vocês, deixe-me adivinhar. Vocês ouviram que eu recebi uma promoção no trabalho e acharam que eu seria um alvo fácil. Eles não negaram. Somos seus pais, meu pai disse desesperado. Isso não significa nada. Vocês deixaram de ser meus pais no dia em que fizeram aquela festa do relógio para o Evan e esqueceram que eu existia. Vocês deixaram de ser meus pais quando me bateram e me chamaram de fracasso. Vocês deixaram de ser meus pais quando tentaram sabotar meu futuro. Então não, isso não significa nada. Minha mãe tentou uma última vez. Nolan, por favor, estamos implorando, vamos perder tudo. Eu tirei o celular do bolso, abri as fotos e mostrei a eles a imagem da orientação, eu no palco segurando meu prêmio e sorrindo. Isto, eu disse, é o que eu construí sem vocês. Isto é o que eu me tornei depois que vocês me jogaram fora. E sabe de uma coisa, eu sou melhor por causa disso. Então, o que quer que vocês estejam prestes a perder, isso se chama consequências. Bem-vindos ao clube. Passei por eles em direção ao prédio. Meu pai segurou meu braço, não com força, apenas com desespero. Não, eu disse baixo, me afastando. Nunca mais encoste em mim. Ele soltou. Olhei para os 2 uma última vez.
Vocês me quiseram fora, conseguiram o que queriam. Agora fiquem fora. Entrei, tranquei a porta, e aquela foi a última vez que os vi pessoalmente. Ao longo do ano seguinte, pedaços da história deles chegaram até mim. A casa entrou em execução, eles se mudaram para um aluguel pequeno do outro lado da cidade. Meu pai pegou turnos de fim de semana entregando pacotes para sobreviver. Evan se transferiu para uma universidade estadual sem bolsa, trabalhando meio período em um call center para ajudar a cobrir os custos. Eles tentaram entrar em contato algumas vezes, mensagens de aniversário, cartões de feriado, sempre curtos, sempre superficiais, nunca um pedido de desculpas de verdade, apenas tentativas fracas de reconexão que não reconheciam o que tinham feito. Eu nunca respondi. Me formei aos 22 anos com honras, fui promovido 2 vezes no meu trabalho no campus. Minha verdadeira família são as pessoas que eu escolhi, aquelas que nunca me fizeram implorar por um lugar à mesa. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.